Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, santo e misericordioso que nos ama, Senhor nosso Deus. Antes nós estávamos longe do Senhor, no meio do pecado, mas o Senhor teve misericórdia de nós. Nós que éramos inimigos do Senhor através dos pecados e delitos, através do Senhor Jesus, todo o julgamento e maldição que deveríamos receber, o Senhor Jesus recebeu. E nós, que éramos inimigos do Senhor, fomos reconciliados com o Senhor Deus. Sem nenhum valor a ser pago por nós, nós fomos aceitos como seus filhos. E assim nós conseguimos a esperança eterna, graciosa, tão grande, de podermos entrar no reino do Senhor Deus. E por toda essa graça, nós agradecemos, damos louvores e glórias ao Senhor Deus, nosso Pai. O nosso corpo e espírito, todos foram comprados pelo sangue precioso do Senhor, então pertencem ao Senhor. Senhor, o restante das nossas vidas, que nós não vivamos mais por nós mesmos, mas que possamos viver pelo Senhor que nos salvou, através da glória do Senhor, para que realmente nenhuma coisa em vão deste mundo possa roubar o meu coração. Senhor, que eu possa viver preso na Sua palavra, no Espírito Santo, dentro da Sua vontade, Senhor. Que assim o Senhor possa nos sustentar e que possa nos conduzir para o meio da verdade. Então, pessoa por pessoa que está no meio de nós, que nenhuma se perca da graça, Senhor. Que possam ser sustentados através da mão misericordiosa. Senhor, nós que recebemos a salvação, agora estamos reunidos neste tempo para louvar essa Sua graça, para aprendermos a Sua palavra e estarmos em comunhão. Senhor, cada um de nós, que o Senhor possa cuidar, possa permitir uma graça, uma vida, uma sabedoria, um amor maior para todos nós, sustentando através da Sua mão, Senhor, para todos os dias, sendo que nós possamos ser renovados, para que nós possamos, diante da glória do Senhor, quando Ele retornar para diante deste mundo, que nós possamos, sem nenhuma vergonha, possamos estar diante do Senhor, sendo sustentados. Senhor, nossos irmãos e irmãs que não puderam participar nesse tempo, aqueles que estiverem no meio da doença, que rapidamente o Senhor Deus possa restaurar a saúde para eles. Outras pessoas que estão com várias das dificuldades, tentações em seus corações, que nenhum se perca, Senhor. Que o Senhor Deus permita a graça necessária, que o Senhor possa sustentar. Então, muitas igrejas que estão pelo mundo, muitas igrejas que estão na Coreia, que o Senhor Deus, no meio de nós, está trabalhando, está agindo, realmente nesse tempo final, onde o Senhor Deus permitiu para nós terminarmos esse grande trabalho da missão no tempo da graça. Senhor, que nos permita a palavra necessária e que o caminho que devemos percorrer, o Senhor Deus possa ensinar e nos conduzir. Nesse tempo hoje também, que o Senhor Deus nos permita a palavra necessária para que nós possamos compreender e aprendermos quais são as obras que devemos fazer diante do Senhor. E ao aprendermos a palavra do Senhor Deus, não esqueçamos que através da palavra e nossa vivência possam ser sustentados para dar glórias ao Senhor Deus. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Vamos procurar na Bíblia. Efésios. Vamos procurar Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Do versículo 13 ao 16, eu irei ler. Efésios, capítulo 4, do versículo 13, eu irei ler. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos, inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Até o frio do inverno já passou. Então toda a criação, ela se renova com a vida, que é a primavera. Então ontem eu fui para a região de Gyeongsang-do para fazer a abertura da igreja de Chiné. Então, indo naquela região, eu fui para fazer a abertura da igreja junto com alguns missionários. Então, lá pelo sul da Coreia do Sul estava cheio de flores abertas. Então, Chiné é um lugar onde é famoso pelas flores. Então, elas não brotaram realmente tão grandiosamente como deveria, mas elas são bem poucas. Mas são várias flores que estão brotando agora. Então, nessa primavera que chega para nós, é um momento onde nós precisamos ter a primavera dentro dos nossos corações também. Então, o nosso coração que estava fechado precisa se abrir como um botão que desabrocha. Então, no meio da graça e vida diante do Senhor Deus, a nossa vida de fé precisa rapidamente crescer. E é assim que nós possamos todas as coisas pelo bom do Senhor, pelo bem do Senhor, possamos efetuar. Então, conforme a vontade do Senhor, nós possamos dar esses frutos graciosos diante do Senhor Deus. Então, mesmo que o mundo ele seja todo complexo, difícil, o Senhor que nos salvou, Ele está no meio de nós e Ele nos protege. E através da graça e palavra do Senhor Deus, Ele nos conduz. Então, dentro do nosso coração temos a paz e a segurança. E o objetivo de nos ter salvo é para que nós não vivamos igual as pessoas deste mundo, para ganhar os bens deste mundo. Mas o Senhor Deus, por causa de nós, Ele nos preparou os céus, a nova terra, e para dar como herança, para que até que nós possamos entrar nesse reino, o Senhor Deus, Ele nos protege, Ele nos conduz e Ele nos segura. Então, até que entremos neste país do Senhor Deus, o Senhor Ele nos treina, Ele nos prepara. E para a glória e vontade do Senhor Deus, o Senhor Deus, por causa da missão permitida a nós, temos o objetivo de viver por isso. Então nós, desde o início, temos sofrimento, temos esforço, mas é porque nós temos a esperança diante do Senhor Deus. E já que o Senhor Deus está junto conosco, nós não precisamos nos preocupar por isso. Então, o cristão, ele receber a salvação, a sua vivência é muito importante. Então, a vivência do cristão que nasceu de novo,
Essa vivência que nós devemos viver é uma palavra que eu quero continuamente pregar. Após recebermos a salvação, como eu já contei para vocês, é o trabalho, é a vivência conduzida pelo Espírito Santo. Nós também, quando recebemos a salvação, é o Espírito Santo que nos faz compreender a palavra do Senhor Deus. É através da fé certeira nós cremos e pode ser plantado o amor do Senhor Deus em nossos corações. E assim, nós somos ajustados pelo Espírito Santo para pregarmos, vivemos por esse Evangelho do Senhor. Então, a nossa vivência após a salvação são todas programadas e aliadas ao cuidado e à condução do Espírito Santo até que entramos no seu reino. E para as pessoas que não receberam a salvação, Ele permite a graça, o trabalho para que elas possam receber a salvação. Então, através do Espírito Santo, as pessoas elas são unificadas para assim formar o corpo de Cristo, a sua igreja. E através da palavra do Senhor Deus, todos os dias são renovados. Ele faz esse trabalho. Então, por isso que dentro da igreja, qual é o trabalho do Espírito Santo? É algo que nós devemos continuamente aprender, para aprendermos qual é a condução, o ensino do Espírito Santo e vivemos como tal. Então, por isso que o Espírito Santo, como é que ele nos ensina? Como é que ele nos conduz? Então, o ensinamento do Espírito Santo, conforme a sua decisão, passo a passo, nós precisamos viver. Então, se nós somente ouvirmos a palavra e falarmos, é uma palavra boa e esquecemos, de nada adianta. Mesmo que seja um ótimo remédio, todos os momentos, do que adianta você colocar na boca e falar é bom e depois jogar fora? Então, não é isso. Então, realmente é uma comida boa, a roupa boa, tudo continuamente nós precisamos ir consumindo. Então, para a nossa saúde, nós precisamos consumir, nós precisamos realmente fazer exercícios físicos, guardar na nossa saúde. Da mesma maneira, para nós vivermos a vida de fé, tem um trabalho para fazermos. Precisamos aprender a sua palavra, e também a palavra que nós compreendemos com o nosso coração, nós precisamos defendê-la. Então, uma a uma, nós precisamos ir efetuando. Então, assim nós podemos ter uma fé forte diante do Senhor Deus, para vivermos como seu filho adequado. É por isso que hoje, como eu já disse semana passada, qual é o trabalho do Espírito Santo? Eu já preguei para vocês. O Espírito Santo, ele unifica todas as pessoas que receberam a salvação e somos aliados, unificados pelo batismo do Espírito Santo. O Senhor Jesus é a cabeça e nós somos o seu corpo, nós somos cada membro em particular. Então, como um corpo onde temos vários membros, dentro da igreja nós temos diversos dons. Então, os dons são diversos. Então, mas o Senhor é o mesmo. O Espírito Santo é o mesmo. E o Senhor Deus que está no meio disso também é o mesmo. Então, nossa esperança e graça é o mesmo. O objetivo de vida também é o mesmo. Então, nós temos como membros dentro desse corpo de Cristo, cada obra, cada instrumento para o qual nós somos utilizados são diferentes. Então, mas realmente o dom que nós recebemos é diferente, mesmo que a salvação seja a mesma. Não tem como cada pessoa ter o mesmo dom. Então, dentro da igreja, nós todos, como membro deste corpo, nós aprendemos isso. E também aprendemos qual é o papel que podemos assumir como membros do corpo do Senhor, de viver de forma sábia. Então, isso é algo muito importante. Então, agora, 1 Coríntios capítulo 12, João capítulo 4, Romanos capítulo 12. Então, tudo isso dentro do corpo de Cristo. Qual é o trabalho que devemos fazer? Ele está pregando, está dizendo para nós de forma bem explícita. E é algo que nós devemos aprender de forma detalhada. Então, hoje a palavra de Efésios capítulo 4 que nós lemos, vamos pensar um pouco. Então, se olharmos no versículo 13, ele fala: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, nós todos, filhos do Senhor Deus, nós cremos em Cristo. E assim nós podemos ser unificados, podemos chegar à plenitude.
A fé é uma só, a esperança é uma só, o Senhor também. O corpo ser um só, se tornar um só, uma unidade é muito importante. Então, você crer no Filho do Senhor Deus, você conhecer o Filho do Senhor Deus, quer dizer que compreendemos a graça do Senhor Deus, e assim recebemos a fé de podermos receber a salvação. Então, verdadeiramente compreendemos a fé do Senhor, verdadeiramente esse é o dia da salvação. É o momento onde compreendemos a graça do Senhor Deus e podemos crer nele, e através dessa graça nós somos salvos. Então, nossos espíritos recebem a salvação por crer no Senhor e assim elas podem nascer de novo. Então, por isso, que essa coisa chamada fé compreendemos a graça do Senhor Deus e está falando sobre a verdade da salvação. Então, as pessoas que receberam a salvação, quando nós ouvimos os seus testemunhos, podemos perceber que diante de um mesmo Deus, vocês compreenderam a graça, o amor do Senhor, e então eles têm a mesma esperança. Isso quer dizer que um Senhor Deus é o mesmo Pai para todos. Então nós sabemos que dentro da graça nós somos um só, de forma certeira. Então nós recebemos a salvação de forma exata. Essa verdade nós podemos testemunhar, não é mesmo? Então as pessoas que têm a mesma fé, elas se sentem realmente numa relação bem afetuosa. Os irmãos e irmãs têm a mesma esperança, têm a mesma fé. Tem um único Pai. Nós somos irmãos e irmãs. Nós somos a família do Senhor Deus. Então, entre familiares, como eles são tão próximos e afetuosos? Não é mesmo? Por causa que nasceram de um mesmo pai e uma mãe. Então, eles somente podem estar juntos e próximos. Então, entre os irmãos e irmãs, se eles entrarem em conflito, um discutir com o outro, isso não é algo normal. Então, agora... Então, o sangue é mais precioso que a água. É muito mais precioso, tem bem mais peso. O Espírito Santo, então ele é muito mais importante do que o nosso sangue, nossa carne. Então, nós sermos unificados através do sangue é algo que acaba muito rápido, dentro de umas dezenas de anos. Não é algo que podemos manter esse sangue com os irmãos. Mas, pelo Espírito Santo, através do sangue do Senhor, através da sua graça, esses irmãos e irmãs que foram unificados, eles não são pessoas que se acabam na relação deste mundo, mas vão viver eternamente juntos com o Senhor Deus no reino do Senhor. E aí também eles precisam viver juntos neste mundo, porque eles têm a mesma esperança, têm a mesma fé, então eles vivem na mesma esperança, no mesmo sofrimento para efetuar o trabalho do Senhor Deus. Então é por isso que eles têm a mesma fé. E dentro dessa fé diante do Senhor Deus, cada um deles podem se tornar um só, unificados. Então você conhecer e você crer, então é algo que realmente, verdadeiramente você recebe a salvação por crer. A graça do Senhor Deus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 4 e 5 também, ele disse para os irmãos de Tessalônicas, então realmente vós fostes escolhidos pelo Senhor Deus. Não é somente por palavras que o Evangelho é feito, mas através da graça do Espírito Santo e grande certeza. Então, realmente, dessa maneira, nós podemos com grande certeza crer no Evangelho do Senhor Deus. E então, assim, vós sois povos escolhidos para entrares no reino do Senhor. Então, são irmãos e irmãs escolhidos para entrar no reino do Senhor Deus. Então, ele usou realmente uma expressão bem preciosa para todos os irmãos. Então, vocês conhecer algo. Então, uma pessoa que tem uma certeza exata sobre a salvação. Então, dentro do conhecimento de que ele conhece o Senhor, ele precisa viver e crescer dessa maneira. É por isso que em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Então, 1 Pedro, 2 Pedro, se olhamos toda a Escritura, se olhamos em 1 Pedro, capítulo 3, ele fala sobre a vinda do Senhor e sobre todas as coisas que irão acontecer realmente, que serão desaparecidas quando o Senhor ele vier para este mundo, porque nós seremos levados para o novo céu e a nova terra. E no meio dessa glória do Senhor Deus, para que nós possamos estar diante do Senhor sem nenhuma mancha e mácula, nós precisamos nos esforçar para estarmos diante do Senhor de formas perfeitas. Precisamos crescer dentro do conhecimento do Senhor Jesus Cristo, conforme esta palavra. Então, nós conhecemos Jesus Cristo
Então, quando nós recebemos a salvação, então nós conhecemos o Senhor Deus e também nós conhecemos sobre o Cristo enviado pelo Senhor Deus e assim compreendemos a sua graça e recebemos a salvação. Nós recebemos a salvação, mas não são em todos os momentos que conhecemos o Senhor. Então, uma criança pequena, diante do pai, mãe, ele sabe que os pais realmente o amam. Então, mas ele não conhece totalmente os seus pais, não é? Então, ele não sabe realmente quantos realmente é o pensamento profundo dos pais, quanto eles os amam. Então, quanto mais ele vai crescendo, ele vai conhecendo os seus pais. Então, após recebermos a salvação, nós assim vamos indo conhecendo o Senhor. Então, nós, dentro desse conhecimento de conhecer o Senhor Jesus, precisamos crescer. Então, você saber e você crescer. Então, qual será a relação que tem? É uma relação realmente direta. Então, uma pessoa, quando ela nasce, ela começa a aprender alguma coisa. Então, realmente, desde o ventre da mãe. Então, realmente, tem todo o ensinamento para o feto, não é? Eles dizem. Então, realmente, eu não sei qual é o verdadeiro, realmente, pontos positivos. Mas, quando eles nascem, eles já nascem realmente mais capacitados, é o que dizem. Então, realmente, quanto mais eles nascem, eles vão crescendo, eles vão aprendendo, desenvolvendo. Então, tem coisas que ele aprende numa creche, tem coisas que ele aprende no ensino fundamental, no ensino médio. Realmente, na universidade, todo o processo é diferente, mas o ensino, ele cada momento vai aprendendo e não tem fim. Então, ele termina a universidade, ele vai para uma especialização, e assim continuamente vai aprendendo. Então, realmente, o conhecimento deste mundo, ele pode ter um limite que você possa atingir. Então, mas o cristão aprender sobre o Senhor Deus é até o fim precisa aprender. Então, quanto mais ele aprende, quanto mais conhece o Senhor, então mais a nossa vida de fé vai crescendo. Então, vocês sabem o objetivo dos estudos. Qual é o objetivo dos estudos? É fazer o homem parecer homem. Então, fazer o homem parecer gente. Então, como é transformar um ser humano em um verdadeiro ser humano? Então, uma pessoa, ela teve o pai que faleceu, e ela foi para uma pessoa famosa e pediu para escrever as últimas palavras para a lápide do túmulo. Então, ele falou: professor, meu pai faleceu, eu vou escreva algo para ele. E o professor perguntou, realmente, o que seu pai fez na vida? Ele falou: não, meu pai não fez muitas coisas, ele só trabalhou, comeu bem e faleceu. Então ele falou: daqui a 3 dias venha para buscar. E depois de 3 dias ele foi buscar e ele escreveu no papel. Ele escreveu 5 coisas. Ele falou: doutor, o que você escreveu? Ele falou: todo ser humano é ser humano? Não, o ser humano precisa ser humano para parecer ser humano. Então isso, ele perguntou: como assim são as últimas palavras para a lápide? Então ele falou: seu pai não fez muitas coisas, não é? Então é por isso que eu escrevo a lápide de comer e morrer. Ele comeu e morreu. Então realmente todas as palavras que estão escritas naquele lápide, aquele objetivo, qual foi na vida dele? Qual é todo o andamento da vida dele? É algo que nós devemos marcar em nossos lápides, não é? Então realmente nós, quando estávamos no pecado, nós éramos pecadores para ir para o inferno, miseráveis, mas recebemos a salvação com o nosso formato. Realmente como o cântico de que o Senhor nos recebe em nosso formato pecador. Então, como o filho pródigo que partiu do pai e ele voltou como mendigo, o pai o recebeu daquele formato sujo. Então o pai o limpou, o lavou, permitiu a roupa boa, o ensinou. E então dessa maneira, cada momento esse filho vai se desenvolvendo, se aprimorando, vai melhorando como um filho certo, um filho correto diante do Pai. Então, realmente o Senhor ele nos salvou como pecadores imundos, mas antes de entrarmos no reino do Senhor Deus, Ele deseja que nós possamos viver para entrarmos na glória do Senhor Deus, de forma realmente sem mácula, sem sujeira, de forma plena, para nos esforçarmos para estarmos dentro dessa sua glória. Então, dessa maneira, o Senhor continuamente ele nos ensina, Ele nos alimenta, e assim continuamente, como os filhos do Senhor Deus, Ele
faz com que nós possamos desenvolver. E então todo o ensinamento deste mundo realmente transforma o ser humano para ser um ser humano, certo? Realmente, vocês sabem que o ensino tem algo errado. Vocês sabiam disso, né? A educação tem algo errado. Então não é uma educação para formar personalidades das pessoas. O que é isso? Então eles começam a pensar, como é que eu vou comer bem, como é que eu vou viver bem, como é que eu vou usar o meu pensamento, as minhas técnicas para enganar outras pessoas ou passar por cima das outras pessoas, como pressionar os outros. Então tem muitas pessoas que utilizam de forma errada, então, mas o objetivo da educação não deveria ser essa. Então por isso que realmente sem castigo, realmente uma pessoa que ela age de qualquer jeito, nós chamamos essas pessoas de ignorantes, não é? Então mesmo que seja uma escola muito boa, seja doutores, tenha vários doutorados, pós-doutorado, mas se a ação dele foi de qualquer jeito, é uma pessoa ignorante, porque ele não conseguiu receber a educação de forma correta. Então dentro da igreja nós também continuamente estamos aprendendo a palavra. Qual é o objetivo de aprendermos a palavra? É para aprendermos muito e usarmos em algum lugar? Então o conhecimento deixa na soberba. Então quer dizer que uma pessoa sabe mais que o outro, ele quer se tornar arrogante? Então o cristão, ele precisa receber a personalidade de Cristo nele. Então não somente pelas palavras, dizendo que é filho do Senhor Deus. Então de forma progressiva, ele precisa crescer para ser apto como filho do Senhor Deus. Precisa ir crescendo, não é? Então o cachorro e o leão. Então quando são filhotes parecem, mas quando crescem, cachorro é formato de cachorro, leão é formato de leão, realmente bem grande. Então ele é o rei da selva. Então ele tem o formato dele. Então uma pessoa que recebeu a salvação não recebeu, no início parece que são iguais, mas quando passa um tempo, então as pessoas do mundo são misturadas, são presas, se parecem com o mundo. Nós nos parecemos com o Senhor Deus. Por isso, que cada momento mais, nós vamos tornando o cristão maduro, como filho do Senhor Deus, adequado. Então, o Senhor Deus é o nosso Pai e nós precisamos chegar à plenitude. Então, nós precisamos nos parecer com o Senhor Deus, nosso Pai, não é mesmo? Então, o Pai, ele é um homem extraordinário, mas o Filho não parece de forma alguma com o Pai, ele somente erra. O que isso quer dizer? Então, os pais vão se preocupar, vão se entristecer. E então é por isso que o Senhor Deus, ele disse, já que eu sou santo, vós também sejais santos. Então para entrar na glória do Senhor Deus é necessário se tornar santo. Então uma pessoa que não é santa não tem glória do Senhor Deus. Então olha ultimamente, se olharmos esses políticos, eles erram, quando eles fazem alguma coisa, realmente todas as pessoas vão e realmente ignoram ele, realmente perseguem essa pessoa. Então até as pessoas que se dizem realmente os astros, os famosos do mundo, as celebridades, eles por causa dos pecados, eles se tornam pessoas tão sujas, realmente inúteis. Então é como se fosse uma estrela que caiu no céu. Então até aqueles políticos, os deputados que eram respeitados pelas pessoas, as pessoas começam a murmurar contra. Então por que tudo isso acontece? Então porque eles fizeram algo errado. Então nós somos filhos do Senhor Deus. Então como filho do Senhor Deus nós precisamos viver de forma adequadas. Então nós realmente precisamos nos mostrar para as pessoas, para mostrar as boas obras do Pai, para dar glórias ao Senhor Deus. Então os pais, como é que podemos conhecer os pais? Olhando seus filhos. Então quanto mais eles vão se parecendo com os pais, então ao ver o filho, então realmente eu consigo lembrar de você. Então o seu filho parece com você, as ações deles realmente bem lenta como o pai. Então realmente, o seu pai era um homem realmente magnífico. Eu também penso que você também seja assim. Então se você receber um elogio desse, como deve ser bom? Então agora nós, como Senhor Deus, nós precisamos nos parecer com Ele. Então é por isso que em Gálatas capítulo 4, versículo 15... Se olharmos os irmãos da igreja de Gálatas, eles receberam a salvação, mas de forma alguma, realmente, eles tinham conhecimento correto diante do Senhor Deus. É por isso que eles eram levados pela doutrina errada. Então a vida de fé era totalmente bagunçada. A igreja de Corinto também.
É por isso que em Gálatas capítulo 4, versículo 19. Então, até que chegue a plenitude de Cristo. Então, realmente, eu sinto dores de parto novamente. Então, até que a personalidade de Cristo se aperfeiçoe em nós. Como a mãe, ela sofre para ter o seu filho. Então, para criar aquele seu filho, ela se esforça, ela sofre tanto a vida toda. Então, mas o apóstolo Paulo, realmente, ele sentia dores de parto. Então, realmente, a formato de Cristo vai se formando naquela pessoa. Então, é por isso que ele sente novamente dores de parto. Então, é a vida toda dessa maneira. Então, por isso que os irmãos de Corinto, eles estão presos na carne. Então, realmente, como uma criança pequena, ela foi crescendo e se tornou uma pessoa madura. Então, o apóstolo Paulo, realmente, ele fez daquela maneira. Então, se olharmos a igreja de Corinto, eles, a vida de fé era como se fosse criança. E o 2 Coríntios mostra quando eles cresceram realmente espiritualmente. E assim foram se aperfeiçoando. Então, é por isso que a palavra que enviou para eles, já maduros, é 2 Coríntios. E em Gálatas fala sobre o erro deles e sobre o conserto que deveria ser feito. Então, até que chegue ao formato de Cristo. Então, cada momento ser parecido com o Senhor. Então, quando o Senhor vier, então a nossa carne também precisa se parecer com o Senhor. Então, nós precisamos ressuscitar dessa maneira. Então, as pessoas vivas, elas precisam ser mudadas dessa maneira. Então, cada momento mais, o nosso homem interior precisa se parecer. Então, nós temos recebido a salvação de forma exata. Não é falar, eu recebi a salvação, recebi. Então, se parecer com Cristo, você não quer. Então, eu quero viver do jeito que eu quero. Então, se tiver esse coração, então pensem bem. A salvação é algo tão simples assim? Então, receber a salvação e não receber a salvação. Então, ser filho do Senhor Deus, ser filho do diabo. Você ser o povo que vai para o céu e o povo que vai para o inferno. Então, como é que podem ser iguais? Isso é algo que realmente não faz sentido. Algo está errado. Então, algo também, eu como filho do Senhor Deus, como cristão, então, conforme o ensinamento da Bíblia, eu preciso viver dessa maneira. Eu preciso ter essa súplica, esse coração de desejar, não é mesmo? Então, se a saúde estiver ruim, nós precisamos nos esforçar para realmente preenchermos. Então, realmente, se olharmos espiritualmente, eles estão vivendo com o Filho do Senhor Deus. Por que não querem se esforçar para isso, na verdade? Não pode ser assim. Então, é por isso que agora, então, crer e conhecer precisa se tornar um só. Então, o Filho do Senhor Deus realmente precisa ter a mesma esperança e vontade de Deus. Então, você saber, quer dizer que você precisa se unificar. Então, você se tornar um só. Então, quer dizer que diante do Senhor, o Senhor Deus é um só. Então, o Cristo é um só. Então, o Espírito Santo é um só. Então, a Bíblia é um só. Então, se aprendemos de forma correta, temos como nos tornar um só. Não é mesmo? Então, uma pessoa que recebeu educação do comunismo, realmente ela não consegue se tornar um só, igual uma pessoa que aprendeu sobre a democracia. Então, ele se é levado pelo esse pensamento errado, porque está preso nessa ideologia. Então, mudar isso é algo muito difícil. Então, nós temos a mesma esperança, a mesma fé. Então, o Espírito Santo, ele continuamente deseja que o cristão realmente compreenda diversas palavras e vai nos ensinando. Então, realmente, como o mesmo Espírito, nosso mesmo Espírito Santo, nós aprendemos. Então, já que naturalmente aprendemos de um único Espírito, nós podemos ser unificados. Então, nós precisamos nos esforçar para nos unirmos, porque o Espírito Santo, ele nos unifica através do amor, da vida e também através da palavra. Então, com a mesma vida, com a mesma esperança, com o mesmo amor, o Espírito Santo, pela mesma palavra, agora, ele nos ensina e com essa palavra nos unificamos. Não é nos unificamos porque fala, vamos nos unir. Então, uma pessoa que não recebeu a salvação e está ali, como é que ela pode se unir? Mesmo orando, não tem como. Realmente, essas pessoas vão construir uma torre de Babel. Então, quando construíram a torre de Babel, eles se unificaram, não é? Tá, a língua era a mesma, eles tornaram um só grupo. Eles começaram a construir essa torre de Babel até chegar aos céus para espalhar o nome deles. Então, o Senhor Deus os espalhou. Então, se tornar um só sem Senhor Deus, quer dizer que é uma nação que vai contra o Senhor Deus, que desafia o Senhor.
Então é por isso que você se unificar sem o Senhor Deus quer dizer que o diabo é o Deus deles. Então nesse último tempo, se olharmos os evangélicos, nós podemos ver realmente são diversas doutrinações e denominações dentro de uma mesma religião. Então se nós olharmos, eles se unem falando, agora nós somos os evangélicos mundiais. Então eles se unem. Então se olharmos Apocalipse, eles vão e reúnem todos os tipos de religiosos do mundo e falam, vamos criar a aliança religiosa do mundo. Então, tem o dia do Sukkot, vocês viram, não é? Então todos os pastores eles vão para o templo e eles vão e realmente vão e parabenizam sobre o Sukkot. E quando é sobre a vinda do Senhor Jesus, vêm os budistas e também celebram sobre o nascimento do Senhor Jesus. Então isso é algo muito bom, não é? Tá, algo tudo falso, estão entendendo? Então como é que Deus pode ser igual a um ídolo? Então os políticos fazem isso. É ali, aqui. Vão para ali, nossa, assim. Então naquele tempo, daquele tempo. Então isso tudo. Então as pessoas pensam que é tudo uma manipulação, não é? Uma estratégia. Então realmente, mas para o cristão a verdade é única. Então a verdade, realmente ela pode ser igual a algo que não é verdadeiro? Então o que é o que? Uma união religiosa mundial? Então não é se tornar pelo Espírito Santo, você fazer por outras maneiras, que tentar se unir, isso é o trabalho do anticristo. Então você tentar unificar o mundo com a política, tentar unir com a religião, tudo um só. Então isso é que o diabo faz para ir contra o Senhor Deus. Então isso é a última torre de Babel que o ser humano construiu, é o que na Bíblia fala. Então de qualquer maneira, nós, pelo Espírito Santo, somos unificados. Então quer dizer que o que nós conhecemos e que cremos são um só. Então o que nós cremos e o que nós conhecemos, eles são um só. Então podemos concluir o amor perfeito diante do Senhor Deus. Então a nossa vida de fé não é somente individual para cada pessoa, mas realmente dentre as pessoas que receberam a salvação, eles estarem unidos. É uma igreja. Então a verdadeira igreja do Senhor, cada momento mais vai se formando. É por isso que o que nós conhecemos, o que nós sabemos, eles precisam, cremos, precisa se tornar um só, se tornar perfeito. Então o Senhor Jesus é a cabeça. E o Senhor Jesus, já que Ele é a cabeça, o que Ele definiu, como nós, como seu corpo, então nós precisamos nos tornar perfeitos, como a igreja precisa se tornar perfeito, como o Senhor. Então precisa chegar à plenitude. Então, para se tornar uma igreja verdadeira. Então a igreja verdadeira, esse formato, realmente é muito difícil ver esse formato. Então por quê? Crendo no mesmo Senhor Deus, crendo em mesmo Cristo, tendo o mesmo Espírito Santo, tudo um só, mas por que realmente os evangélicos, eles parecem que têm diversas denominações. Se olharmos na história, das pessoas que criam no Senhor Deus, eles matavam as pessoas que criam em Deus. Então os evangélicos julgavam outros evangélicos e matavam, sentenciavam. Então se olharmos a história de 2000 anos de cristianismo, nós podemos ver realmente como a história foi tão triste, infeliz. Então em Roma, o imperador Nero, ele pegou todos os crentes e os mataram. Vocês sabiam disso, não é? Ele foi e os perseguiu. Ele jogava fogo sobre as pessoas. Porque ele disse que ia construir o Império Romano, fortalecer novamente. Então, todas as pessoas falavam, Nero jogou fogo. E o Nero falou o quê? Não, não fui eu. Então são os cristãos, os homens que se dizem cristãos, eles que jogaram fogo sobre as nossas cidades. Então as pessoas perseguiam os cristãos, jogavam fogo neles, ateavam fogo, davam comida como para leões. Então isso tudo são coisas que aconteceram de verdade. Então muitas pessoas naquele tempo foram mortas. Então os cristãos, eles eram crucificados, depois jogavam óleo sobre eles e ateavam fogo.
e usavam eles como se fossem tochas para realmente iluminar a estrada. Então, se olharmos num lugar como se fosse o Coliseu, uma arena, eles colocavam todos os justos, os crentes, e eles eram mortos pelos leões, sendo rasgados ao meio. Então, mas passando um tempo, a Roma, o imperador Constantino, ele era realmente, ele era crente, sabiam disso? Ele era cristão. Então, no sonho dele, ele vê a imagem da cruz e ele disse: levem a bandeira realmente da cruz e vá a guerrear. E ele fez dessa maneira e venceu a guerra. Então, de repente, ele se tornou. Então, assim se iniciou falsos cristãos. Então, de forma obrigatória, eles davam o batismo para as pessoas. Então, no mesmo dia que Constantino se tornou cristão, realmente inúmeras pessoas se tornaram cristãos ao mesmo tempo. Então, mas era o falso cristianismo. Então, é por isso que em Roma, se nós olharmos todos aqueles ensinadores, eles falavam que eles eram realmente aqueles que estavam sobre todos, dizendo que dava a mensagem do Senhor Deus, e eles se colocavam como Papa. E falavam o quê? Que Pedro, um dos discípulos do Senhor Jesus, ele era o primeiro Papa. Quer dizer que ele era o quê? Realmente o técnico, né? Aquele que conduzia o tempo dos apóstolos, cuidava das igrejas. Então, as pessoas que receberam a salvação, realmente eles, como apóstolos, eles fundavam as igrejas, iam pregando, e eles cuidavam de cada igreja. Então, em Roma, quem é que cuida realmente a Roma inteira e toda essa religião e a política? Então, uma única pessoa que se dizia realmente sucessor de Pedro, ele mesmo se colocou como Papa. Então, o primeiro Papa seria Pedro. E o Papa de Roma, ele é o segundo, o antecessor. Então, assim começou o falso cristianismo. Então, mas as pessoas que compreenderam a verdadeira palavra do Senhor Deus receberam a salvação e somente conseguiam viver a vida de fé nos bueiros. Então, mas se olharmos esse Papa, o que ele fez? Ele abriu a Inquisição e chamavam os de herege e os matavam, os perseguiam. Então, realmente não dá para saber quem é que realmente foi e fez a denúncia, não importa. Eles escolhiam quem era o herege, no momento eles decidiam e já levavam e os matavam. Então, já que essa é a história do cristianismo, eu posso falar dessa maneira. Nós temos em todos os livros. Realmente, sabe quantos cristãos evangélicos eles mataram? Os falsos cristãos. Então, Martinho Lutero naquele tempo também era padre. Lutero, ele realmente pensou e viu que algo estava errado. E ele orou, e ele pensou diante do Senhor Deus. Realmente, o homem é justificado pela fé, como a palavra de Romanos, e assim compreendeu a graça do Senhor. E então, ele foi contra aquele grande, realmente um imperador de Roma, que era o Papa. Então, o Papa era acima do imperador, na verdade, naquele tempo. O Papa, ele elegia e ele tirava a coroa do imperador. Então, o Papa realmente era tão grande assim, mas ele ter ido contra o Papa, realmente é algo que nós não conseguimos imaginar. Um padre, uma pessoa realmente tão pequena assim, tinha muitas pessoas como Lutero naquele tempo, mas eles morreram todos. Então, Lutero, ele já sabia, estava preparado para a morte, mas o Senhor Deus o ajudou. E assim ele conseguiu fazer o protestantismo. Então, o protestantismo quer dizer que realmente ele criou um outro grupo de religião que protesta contra o catolicismo. Então, ele pegou todas as palavras do Papa, a Bíblia, e ele traduziu pela primeira vez, realmente em alemão. Naquele tempo, a Bíblia nenhuma pessoa conhecia ou lia. Então, se eles comprassem o papelzinho falando que era a entrada, o bilhete para o céu, então eles conseguiam realmente perdão dos pecados, era somente fazer a confissão ou se preparar para ir para o purgatório. Então eles falavam, do purgatório você pode ir para o céu. Então assim eles vendiam o passe para entrar nos céus. Então construíram o templo de Pedro. Vocês sabiam disso? Então naquele tempo, Lutero, ele disse, algo está errado. Então por isso que ele escreveu 99 coisas erradas.
e na frente da igreja Wittenberg, ele foi lá e colou. De qualquer maneira, o Senhor Deus o ajudou. Então Lutero, ele conseguiu vencer. Lutero, ele recebeu o julgamento da Igreja Católica e todos disseram: agora qualquer um que matar Lutero realmente está bem. E disse para ele: nós vamos te matar, mas você pode fugir da Alemanha dentro de 48 horas. Então realmente falaram para Lutero fugir. E Lutero pôde fugir. Mas se ele realmente fosse morto por alguém no meio do caminho, realmente ninguém iria realmente o escolher, pegar essa pessoa como criminosa. Realmente deixaram habilitado para ele ser morto. Então Lutero recebendo essa sentença. Então Lutero, quando estava recebendo essa sentença, se contarmos uma coisa que ele disse. Então, uma pessoa que estava com o poder do Papa representativo, ele disse: Martin Lutero, realmente cancele tudo que você falou e escreveu. Então Lutero disse naquele tempo: tudo que eu disse, tudo que eu escrevi, eles refletidos na Bíblia, não existe nada que está errado, então não posso consertar. Então ele falou: Senhor, eu estou aqui. Senhor, me ajude. Ele falou somente isso. Here I stand. Ele falar isso, falar: Senhor, eu estou aqui de pé. Então Martin Lutero, realmente já passaram 500 anos. Então o nosso pastor da igreja, o pastor O, vocês sabem que ele preparou todos os documentos, registros sobre Martin Lutero, e ele escreveu um livro. Também disse aquele Martin Lutero é um homem incrível. Então, Martin Lutero, quando ele estava voltando, ele ficou desconhecido. Ninguém sabia sobre o seu paradeiro. Então todas as pessoas falaram: Martin Lutero morreu. Mas ele não morreu. No meio do caminho que ele estava retornando, naquele tempo os grandes nobres, nós temos os senhores feudais, não é? Que tem um grande poder. Ele levou vários cavaleiros para proteger Lutero. Eles foram lá e sequestraram Lutero. Eles sequestraram Lutero e colocaram em seu castelo. E no seu castelo tem uma prisão. E ele prendeu para que ele não pudesse fazer nada. Porque se ele saísse, as pessoas iriam matá-lo. Então Lutero, na primeira vez, ele traduziu a Bíblia lá. Ele é um grande autor. Então, realmente, do catolicismo, realmente no cristianismo todo, ele realmente era um grande professor. Então, se olharmos na Alemanha, nós podemos ver o Lutero, ele traduzindo a Bíblia. Eu fui até aquela prisão onde ele estava traduzindo a Bíblia. Então, tem uma mesa bem pequena que ele traduzia a Bíblia para o alemão, realmente abaixo do castelo, nas masmorras. Ele estando preso por lá, ele traduziu para alemão. A tecnologia da impressão, ela foi descoberta faz pouco tempo. Então a Bíblia, ela foi traduzida. Então realmente foi espalhada pelo mundo todo. E então, seja no Vaticano, realmente a Bíblia que estava escondida dentro do Vaticano, eles tirou para todas as pessoas para poderem ler. E então, esta Bíblia, realmente essa graça da palavra do Senhor Deus foi espalhada pelo mundo. Então as pessoas que creram no Senhor Deus realmente surgiram bastante. Mas dentre as pessoas que creem essa palavra também são pessoas perdidas. Porque uma pessoa, ela aprendeu e interpretou a Bíblia de uma maneira e ensinou desse jeito, ele foi e fala dessa maneira. Então dessa maneira, tá, a maneira de você saber e crer são diferentes. Então você conhecer e crer, se fosse um só, realmente tem como se tornar um só, não é? Como aparece em 1 João capítulo 2, versículo 27, e quanto a vós, a unção que dele recebestes fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira, e não é mentira, como vos ensinou ela, assim nele permanecerei. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar tenhamos confiança, e não fiquemos confundidos diante dele na sua vinda.
Então, quando nós recebemos esse ungido, quer dizer que o Espírito Santo, quer dizer que para permanecer no ensino do Espírito Santo, o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo nos faz compreender a graça do Senhor. As pessoas que receberam a salvação realmente recebem todo o ensinamento do Espírito Santo. O Espírito Santo, o que ele ensina é totalmente verdadeiro, não existe mentira. E nós estamos dentro do Senhor, quer dizer que estamos dentro da sua palavra. Ele fala, filhinhos, permanecem nele, para que quando ele manifestar, tenhamos confiança e não fiquemos confundidos diante dele na sua vinda. Então por que as pessoas que estão permanecidos nele realmente não vão estar passando vergonha ou serão confundidos diante do Senhor? Porque o Senhor é a cabeça, não é da igreja. Então as coisas que eles creem, as coisas que sabem tem que ser o mesmo. Então assim, cada momento mais o corpo do Senhor vai se reformando. Então, a verdadeira forma de Cristo vai se formando, como a igreja. Então, de outras palavras, quer dizer que cada momento mais o templo do Senhor Deus, nós que fomos ligados pelo Espírito Santo do Senhor Deus, vamos nos tornando um templo maduro diante do Senhor Deus. Então, mas quando o Senhor vier, então esse corpo de Cristo, ele vai ser completo. Então o Senhor, ele verdadeiramente se manifesta. Então assim se forma o corpo de Cristo. Então quando o Senhor, ele vier, nós verdadeiramente todos vamos ser unificados. Vamos estar diante do Senhor. Então primeiro, as pessoas que receberam a salvação e foram primeiramente diante do Senhor Deus, eles vão ressuscitar. Então se olharmos, realmente todos os cristãos que morreram na história, eles vão ressuscitar. Então realmente nós estamos vivendo num tempo onde nós podemos nos encontrar com o Senhor, nós podemos ser mudados e assim recebemos salvação, não é? E agora estamos esperando o Senhor. Então todos os cristãos quando encontrarem com o Senhor nos céus, como isso deve ser um grande realmente evento, não é, nos céus? Então naquele momento todos irão se reunir. Então o que será que vai acontecer naquele momento? Então, todos aqueles que estavam vivendo a vida de fé corretamente dentro do corpo de Cristo, eles vão ser diferenciados daqueles que não o fizeram. Então, ele fala, permanecei nele. Então, é para permanecer dentro do ensino da palavra, é permanecer no Senhor. Então, quando você permanece realmente dentro do Senhor, quer dizer que você recebe o ensino do Espírito Santo. Então, você pode concluir, fazer o trabalho santo do Senhor Deus. Mas você recebendo a salvação, se você não permanece dentro do Senhor Deus, então se você não vive conforme o ensinamento do Espírito Santo, você vive conforme a carne, quer dizer que você viveu errado. Então, realmente o cristão, ele precisa estar dentro do corpo correto diante do Senhor Deus. Porque se não for dessa maneira, então mesmo tendo recebido a salvação, ele realmente não consegue estar participante dessa condução do Espírito Santo, não consegue participar desse trabalho do Senhor Deus. Então realmente agora nós não sabemos, mas quando o Senhor vier, então nós realmente cada momento vamos ver se estivemos vivendo dentro da igreja corpo de Cristo de forma correta. Então se não for dessa maneira, realmente vai ser manifestado se eu vivi de forma errada. Então é por isso que quando o Senhor vier, realmente nós precisamos estar realmente confiantes para não sermos confundidos no seu tempo. Então porque se não for dessa maneira, então realmente quando nós estivermos diante do Senhor Deus, diante da sua glória, nós vamos estar passando vergonha. Então se olharmos em 1 Coríntios capítulo 3, então as pessoas que receberam a salvação, eles receberam a salvação, mas é como se estivessem conseguindo no meio do fogo. Então Sodoma e Gomorra, quando estava na perdição, Ló saiu realmente vivo, mas realmente por um triz. Porque Abraão orou por ele, mas o que aconteceu no final? No final não tinha mais nada. A esposa dele se tornou uma estátua de sal. Então o que isso significa? Quer dizer que é a vergonha. Então um rico muito poderoso, a casa toda dele queimou. E ele realmente com pijama conseguiu sair vivo. Então ele se tornou um pobre totalmente. Ele está vivo, mas é uma grande vergonha, não é? Então realmente na Bíblia está falando que tem essa salvação vergonhosa. Nós não podemos ser assim. Então uma pessoa ele estuda de forma esforçada e quando ele estiver para se formar, ele consegue vários certificados, prêmios. Então, mas outra pessoa, ele faz o quê? Não, vou conseguir só me graduar.
Então eu não quero prêmios, eu não quero certificado, eu só preciso ganhar o meu diploma. Não pode ser assim. Então, como o apóstolo Paulo disse, realmente desejais afetuosos para receber o galardão. Então, se recebeu a salvação, não é permanecer ali só por ter recebido a salvação, mas agora, pelo grande desejo do Senhor Deus, a salvação, nós precisamos ir para esse grande prêmio do Senhor. Então, realmente, esse prêmio diante do Senhor Deus, vocês precisam saber que a salvação e o galardão são coisas diferentes. Então, após recebermos a salvação, nós estamos sentados lá atrás. Então, vocês ficarem felizes por estar sentado lá atrás, isso é bom? Realmente, mesmo quando o Senhor vier, realmente, será que o Senhor ele vai me elogiar dizendo que eu vivi bem? Não, eu vivi de uma maneira realmente tão injusta, tão inútil. Então eu dei todo o meu coração para viver para as coisas inúteis deste mundo. Se o Senhor me der mais uma chance, eu vou viver pelo Senhor. Então realmente nós precisamos agradecer por nós termos recebido a salvação, mas também precisamos viver por Ele. Então dentro da igreja, dentro desse trabalho, então já que não recebeu a salvação, eles são totalmente reunidos achando que creem no Senhor Deus, mas eles estão errados. Então, se olharmos os evangélicos, os cristianismos, nós podemos ver que falam que creem no Senhor Deus, eles oram, eles louvam, mas cada um é individual. Tá, as próprias mesmas denominações brigam entre eles. Então, me desculpem, mas nos Estados Unidos, nós quando vamos morar lá, tem muitos coreanos que vão para morar lá. Mas como essa notícia chega primeiro? Então, uma igreja fala: ah, eles já estavam preparados para vir para a nossa igreja e já estão reservados, espera. Então, mas sabendo disso, eles vão para o aeroporto, colocam no carro e levam na hora. Leva direto para a sua igreja. Então, eles preparam a casa, preparam o trabalho, ensinam o piano, ensinam o taekwondo para eles. Então, isso é bom, já que conduz dessa maneira, né? Mas outros reclamam dizendo: ah, eles iam vir para a minha igreja, mas por que você levou ele? Os pastores brigam, realmente, mesmas denominações, mesmas igrejas. Falando: por que você furtou a minha ovelha? Então é uma ovelha para ser devorada? Então é algo muito engraçado. Eles brigam por causa dos membros da igreja, é como se fosse comida para eles. Então é algo realmente bem vergonhoso, mas isso é a verdade. Mas então, lá dentro, não existe a verdadeiro evangelho, a verdadeira graça. Então eles criaram essa coisa de cristão e seguram eles, realmente cegos, um cego guiando, outro cego cair, vão tombar e cair no bueiro. Então, realmente dessa mesma maneira, as pessoas que receberam a salvação, eles realmente, tem pessoas que não conseguem unir o coração um com o outro. Então primeiro eles uniram, começaram juntos, mas por fim depois não tem mais. Eles falam que receberam a salvação, mas um vai para um lado, o outro vai para o outro. Então, continuamente precisa aprender a palavra de forma correta. Então, inicia pelo Espírito Santo, mas quer terminar com a carne para a igreja de Gálatas. Então, realmente começaram com o Espírito Santo porque receberam a salvação, mas eles seguiram outra doutrinação. Então, tem muitas pessoas que são assim. Então, é por isso que a vida de fé, realmente receberam a salvação, mas fracassou na vida de fé. Então uma pessoa que realmente nasceu de novo, verdadeiramente, realmente o diabo não pode roubar a nossa vida de fé, mas ele pode estragar a nossa vida de fé. Então ele pode nos transformar realmente em inúteis diante do Senhor Deus. De qual maneira? As pessoas que receberam a salvação, realmente no meio daquele trabalho, eles realmente expulsam, realmente fazendo eles seguirem outras coisas, outras doutrinações. Então, a vida de fé é totalmente estragada. Então, a vida toda vai para a perdição. Porque quando for diante do Senhor Deus, vai ser tudo manifestado, vai ser uma grande vergonha. Então, de qualquer maneira, o que nós cremos e conhecemos precisa se tornar um só. Então isso é algo muito importante. Então é por isso que precisamos concluir um amor perfeito. Então a minha vida de fé também precisa ser perfeita. Então dentre essas pessoas que se reúnem, eu também preciso estar junto para formar a igreja. Então é por isso que Efésios capítulo 4, versículo 13 e 14, vamos ler. Procurando diligentemente guardar
Efésios capítulo 4, versículo 3, vamos ler todos juntos. Procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Então, se olharmos aqui, nós precisamos nos esforçar para guardar a unidade do Espírito Santo. Então, realmente, procurando diligentemente guardar a unidade no Espírito, no vínculo da paz, a paz entre os irmãos, a paz com o Senhor Deus, ser unificado através do Espírito Santo. Então, realmente ele não fala para nós nos esforçarmos para nos unirmos, mas realmente, por quê? Porque quando recebemos a salvação nos unimos, mas ele manda guardar. Por que guardar? Porque o diabo pode quebrar esse vínculo. Então ele tem nos unificado. Então nós precisamos nos esforçar para guardar. E então, continuamente é necessário do ensino do Espírito Santo. A coisa que você crê, a coisa que você sabe, precisa se tornar um só. Então, o corpo só é um só. Realmente somos o corpo de Cristo. Já que o Espírito é um só, então como também foi chamado em uma só esperança da vossa vocação. Versículo 5, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então realmente o Senhor Deus é um só, o corpo é um só, a esperança é um só, a graça diante do Senhor Deus que nós temos, a fé é um só, todas as coisas são um só. E então nós não devemos esquecer que somos um só diante do Senhor Deus. Então é por isso que mesmo que nós realmente não pareçamos com o outro, nós não podemos discutir e nos separarmos. Então dentro da igreja também, a primeira coisa que nós devemos nos preocupar mais é o coração dos cristãos, os santos, eles se dividirem por coisas pequenas. Então, realmente, não podemos fazer nada se seu coração se divide por outras coisas. Realmente, por que não pode se tornar um só? Porque você crê e o que você sabe são coisas diferentes. Então, se olharmos, as pessoas que elas creem são coisas diferentes. Então, as coisas que elas creem, por fim, são diferentes. Então, uma pessoa que recebeu a salvação também, que nós podemos ver que o que ela sabe é diferente dentre os salvos. Então, em vez de receber o ensinamento do Espírito Santo, ele vai receber o ensinamento errado deste mundo. Então, assim, eles não conseguem se unir. Então, se olharmos outras pessoas, então, por causa do temperamento deles, dessa emoção, eles acham, o outro está me ignorando. Ou o outro, ele erra dessa maneira. Já que eu não quero olhar para a cara dele, eu não vou para a igreja. Então, irmãos, dentro de uma família, então se olharmos o avô e a avó, que eles já estão com amnésia, ou olharmos os pais, o irmão, a irmã, tio, tia, nós temos todos esses membros, e embaixo de nós temos o caçula que gosta de bagunçar. E tem um bebê que também está chorando, fazendo cocô, fazendo xixi. Mas todos sendo diferentes são um só, não é? Porque um ama o outro, um pode ajudar o outro. Porque é uma mesma família. Então, por que essas pessoas que receberam a salvação, um só, realmente eles têm o mesmo Espírito Santo, mas brigam por causa do temperamento deles? Dizendo que eles realmente imaginem que aquela pessoa é sua família. Ele é seu pai, sua mãe, ele é seu irmão, a sua irmã, o seu irmão mais novo. Pense que é o caçula. Então, por causa que seu coração realmente não combina com ele, então você vai contra ele? Então, se você quer dividir entre times dentro da igreja, quer dizer que você está indo contra o trabalho do Espírito Santo. Então, as pessoas que gostam do pastor, tem outras pessoas que dividem com outras pessoas que não gostam do pastor. Então, dentro de um país também, se olharmos os políticos, tem pessoas que gostam do presidente, tem pessoas que não gostam do presidente, tem pessoas que gostam de tal, de fulano de tal, que não gosta de outro. Um quer se tornar membro de um grupo, o outro não. Realmente tem tudo de tudo. Mas dentro da igreja não pode ter isso. Então, caso você divida, o diabo, ele adora, ele dança. O que o diabo deseja é isso. Então ele está rindo, mas as pessoas não sabem. Eles vão e dividem grupos entre eles. Um vai contra o outro. Um fala de qualquer maneira para o outro julga o outro. Então, irmãos, tomem cuidado.
Então, nessas horas, vocês precisam fechar a boca. Não podem ser usados pelo diabo. Então, realmente, bem-aventurado quem é reconciliado com o Senhor Deus, quem está em paz. Por que você precisa da paz? Porque já que tem problema. Realmente, as pessoas que têm problema, realmente, eles não conseguem se unir por causa da esperança, do amor. Então, realmente, é necessário eles se unirem porque eles têm o mesmo objetivo. Então, se olharmos no tempo da paz, eles estão brigando, mas quando tem uma guerra, o que acontece? Não tem tempo para brigarem um contra o outro. Eles precisam lutar contra o inimigo, precisam vencer o inimigo, porque lá está a questão de vida ou morte, da perdição ou da vitória. Então, o país, nação, quando eles estão em guerra, eles estão apostando a liberdade do seu país. Realmente, quem é que vai brigar contra o outro nesse momento tão realmente sensível? Realmente, nós precisamos lutar com o diabo, mas não tem tempo para brigarmos entre nós. Então, dentro da nossa igreja também, as pessoas um fala do outro, não é coisa nada, mas por causa da emoção, já que não parece com ele. Então, realmente, onde que tem neste mundo alguém que é igual a você? Então, me desculpem, mas quando eu escuto essas coisas, eu fico muito cansado. Então, por favor, tenha o coração maior como o Oceano Pacífico. Então, se olharmos em 1 Tessalonicenses capítulo 2... Então, como o apóstolo Paulo, ele realmente cria um lago bem grande, um poço bem profundo, realmente vós também seja o coração. Então, realmente quer dizer que é uma mãe que cuida de um recém-nascido. Então, ele está fazendo cocô, ele está fazendo xixi, mas ele vai e abraça. Então, mesmo sendo uma criança bem infantil, todas as pessoas falam, nossa, por que você está considerando aquilo como filho? Perguntem para os pais. Para os pais, eles são preciosos. Então, eu também, quando era criança, eu também vivia bagunçando dessa maneira. Mas as crianças, quando elas crescem, elas todas vão pesar depois quando amadurecerem. Quando as crianças amadurecem, elas ficam pesadas. Mesmo que ajam de maneira realmente leve. Então, nós esperamos por esse tempo. O amor tem que ter paciência em tudo. Realmente esperar por tudo, desejando o bom de tudo, crendo em tudo, realmente aguentando tudo. Então, como o Oceano Pacífico, tem um coração largo. Como o Senhor Deus. Como o Oceano Pacífico recebe todo o lixo e eles conseguem realmente acabar com o lixo. Desintegrar. Mas o coração dele é tão pequeno, só porque não combina com ele. Então não consegue dormir, fica bravo, fica achando que está estressado e quer falar mal do outro. Então quando é que vai amadurecer? Então problema é problema. Mas considerar o problema como problema é um maior problema. Sabiam disso? Então é tanto problema assim. Problemas são o quê? E então, cremos e o que sabemos precisa se tornar um só. Então nós individualmente, cada momento precisamos nos aperfeiçoar na vida de fé. Então pessoas reunidas dessa maneira formam a verdadeira igreja completa. Se olharmos a igreja de Corinto, individualmente eram problemas, a igreja também era um problema. Então não pode se tornar dessa maneira. Então o povo de Israel é o povo escolhido pelo Senhor Deus. Desde o tempo de Abraão até a vinda do Senhor Jesus, durante 2000 anos de história, o Senhor Deus os treinou. Então por todo milagre e sinais o Senhor Deus se manifestou. Ele permitiu várias palavras através dos profetas. Então o povo de Israel, eles criam no Senhor Deus realmente como um único Deus. Eles guardavam o sábado, eles davam o dízimo. Eles se reuniam no templo para orar, para realmente estarem unidos. Eles faziam dessa maneira. Mas eles pegaram o Cristo enviado pelo Senhor Deus. Não o reconheceram. Eles o odiaram, eles o perseguiram. E por fim, usaram as mãos dos romanos para matar o Senhor Jesus. Como em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8. Porque se a tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Então por que o povo escolhido pelo Senhor Deus, eles crucificaram o Messias, filho do Senhor Deus, na cruz? E no mundo todo eles foram espalhados, desde o tempo de Abraão até o tempo do Senhor Jesus. Eles eram o povo escolhido pelo Senhor Deus, viviam dessa maneira, mas ao contrário, agora eles foram espalhados pelo mundo e durante 2000 anos eles viveram realmente com a história mais infeliz, mais perseguida. Realmente, de todas as maneiras, eram perseguidos e massacrados.
Então, por o pecado de cometer contra o Senhor Deus. Porque se eles soubessem crucificar o Senhor Jesus da glória na cruz. Por quê? Porque não conheciam. Não conhecer é pecado. Então, por isso que Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, falta conhecimento. Então, o povo do Senhor Deus, ele não tem conhecimento para conhecer o Filho de Deus. Então, em João capítulo 8, versículo 19, o Senhor Jesus disse para os judeus: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conheceis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Então, ele diz que o Senhor Deus é Pai. Então, mas eles mesmo assim não conheciam. Então, as pessoas que ensinavam a Bíblia, aqueles mestres, não conheciam a Bíblia. Então, o Senhor Jesus que apareceu diante deles, eles não o reconheciam. Então, realmente, a mulher samaritana, tão cheia de pecado, ela conheceu que o Senhor Jesus, ele era o Salvador, e foi para toda a cidade dizendo, ora, vê se este não seria o Cristo. Mas aqueles que se dizem santos, que são sacerdotes, que são mestres da lei, que são escribas, eles foram para diante do Senhor Jesus. Realmente o Senhor mostrava as suas obras, os sinais, e apresentava a palavra, mas mesmo assim eles perseguiram, eles mataram o Senhor Jesus. Se vós me conheceis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Então, o povo escolhido pelo Senhor Deus. Durante 2000 anos, o Senhor Deus se manifestou através dos seus sinais, os treinou, realmente de forma que os permitiu a promessa, onde o Senhor Cristo foi enviado a este mundo, mas eles não o conheceram. Então, como isso é um grande pecado? Então, os judeus, eles falavam, Deus é nosso Pai. O Senhor Jesus disse, não, o pai de vocês é o diabo. Em João capítulo 8, versículo 44. Então, o vosso pai é o diabo. Então, é por isso que vós fazeis a mesma obra dos seus pais. Então, desde o início é o homicida. Quer dizer que não tem a verdade. Quer dizer que realmente em todos os momentos eles pediram esse perdão diante do Senhor Deus. Ele é o pai da enganação. Então, ele realmente não tem a verdade. Então, quando ele fala enganação, realmente ele falava a enganação, a mentira, como se fosse verdade. Então, é algo de forma tão confiante. Matando os cristãos, eles eram bem confiantes. Então, ele falava que Deus fez o trabalho dele. Então, a palavra do Senhor Jesus foi que quando realmente chegasse o vosso tempo, realmente terão muitos que os matarão. Realmente, essa é a vontade do Senhor Deus. Então, mataram o Cristo, mataram os apóstolos e falavam que essa é a maneira de servir o Senhor Deus. Então, no passado, eles queimavam os justos, falavam que esse era o trabalho diante do Senhor Deus. Por quê? Porque um ou dois falavam, ele foi contra o Senhor Deus. Eles foram lá e matavam, apedrejavam. Então, dessa maneira, apareciam falsos testemunhas dizendo, ele é herege. Então, eles realmente criavam a Inquisição e o matavam. Isso é esforço para o Senhor Deus? Se olharmos em Romanos capítulo 10, versículo 2, porque lhes dou testemunho de que tem zelo por Deus, mas não com entendimento. Portanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitar à justiça de Deus. Então, se não conhece, eles se esforçam para ir contra o Senhor Deus. Acham que são confiantes. É por isso que em Oséias capítulo 6, versículo 3. Então, realmente, nós precisamos nos esforçar para conhecer o Senhor Jeová. Então, nós aprendemos a Bíblia de forma correta. Isso é algo muito precioso. Precisamos nos esforçar para aprender. Então, assim dessa maneira, que a nossa vida de fé, cada momento mais, como filho do Senhor Deus, nós vamos crescendo. Então, não somos enganados pelo diabo de forma correta. Essas pessoas, elas se reúnem e assim formam a verdadeira igreja do Senhor. Se olharmos em 2 Pedro capítulo 2, versículo 12... Mas estes, como criaturas irracionais, por natureza feitas para serem presas e mortas, blasfemando do que não entendem, pereceram na sua corrupção. Então, as pessoas que vão contra o tempo dos apóstolos, que foram contra a igreja, Pedro disse, eles são animais irracionais. Eles não o conhecem. Eles não sabem. Então, não saber é pecado diante do Senhor Deus.
Então tem muitas pessoas falando, nossa, eu sou tal nível, eu posso falar assim da Bíblia. Tem muitas pessoas que vão contra dessa maneira, não é? Blasfemam. Então o Senhor Jesus disse que eles realmente têm zelo, mas sem entendimento. Então nós ensinamos algo errado, nós ensinamos a Bíblia errado, nós ensinamos o Evangelho errado para vocês. Então venham ver a nossa igreja. Descubram, mostrem o que está errado. Então nós, diante da Bíblia do Senhor, quando nós fazemos a palavra de domingo, a conferência, o seminário, o acampamento, toda a palavra que nós fazemos está na igreja. Se tiver algo errado, mostre para nós, manifeste. Está tudo na internet as palavras. Não consegue achar nada de errado, mas mesmo assim eles começam a falar de qualquer maneira. Estou ouvindo a palavra dessas pessoas, as pessoas que são influenciadas por ele, sem saber, são conduzidas, levadas para blasfemar o que não entendem. Então as pessoas que deveriam receber a salvação não conseguem receber a salvação por causa disso. Elas são conduzidas para o engano. Então isso verdadeiramente. Então é por isso que as pessoas que devem receber a salvação, elas não devem ser levadas ao engano. Então realmente tem muitas pessoas que vão para a perdição, não recebem a salvação por isso. E então agora, Efésios capítulo 4, versículo 13, vamos ler novamente. Versículo 13 e 14, vamos ler todos juntos. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos, inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Então esse pensamento de conhecer o Senhor e realmente crer nele, isso precisa se tornar um só. Realmente precisamos ser homens feitos para que realmente na medida da estatura da plenitude de Cristo possa ser efetuado em nós. Então o Senhor é completo, o Senhor é perfeito. Então nós cada momento mais, até onde? Até chegarmos à perfeição do Senhor, até que possamos chegar à plenitude do Senhor, cada momento mais. Então nosso objetivo é se tornar igual a Cristo. Então, se olharmos em Romanos capítulo 8, versículo 29, apóstolo Paulo disse: porque o que os dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então nós temos sido salvos. Então é para que possamos receber a vida do Filho, para que possamos receber o amor de Cristo. Para que a imagem do Filho realmente seja efetuada em nós. Então ele tem nos salvo. Então nós nos salvar e levar somente para o céu, é somente esse trabalho? Não é isso. Nós que recebemos a salvação, nós agora nos recebemos essa imagem de seu Filho. Então cada momento mais o formato de Cristo vai se efetuando em nós. Então nós precisamos crescer dessa maneira. Então é por isso que nós aprendemos a Bíblia continuamente, é para nos tornarmos igual a Cristo. Então se olharmos Thomas A. Kempis, ele escreveu um livro dizendo realmente seja a mesma imagem de Cristo. Então ele falava, seja igual a Cristo. Então o apóstolo Paulo diz, como ele é igual a Cristo, realmente parece com Cristo, nós também precisamos nos parecer com o apóstolo Paulo. Cada momento mais vamos nos parecendo com Cristo. Então não podemos, ao contrário, ser iguais ao diabo, igual às pessoas deste mundo. Então precisamos ir nos parecendo com Cristo. Então é por isso que assim, cada momento mais. Então como aparece em Efésios capítulo 5, versículo 29. Pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, a nutre e preza, como também Cristo a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Então o meu corpo, ele mesmo tendo uma fraqueza, eu vou odiá-lo? Só porque minha mão fez errado eu vou odiar a minha mão? Então um tem que proteger o outro. Então precisa cuidar, nutrir. Então as pessoas que têm a mesma família, eles mesmo estando errados, então um precisa cuidar do outro, um precisa proteger o outro, precisa realmente cuidar. Dessa maneira, cada momento mais. Então, por quê? Porque é a mesma família. Precisa se aperfeiçoar.
Então, mesmo que nos falte muitas coisas, nós sejamos fracos, o Senhor, com amor que não muda, Ele nos protege, Ele nos nutre. Então, por quê? Porque nós somos membros do seu corpo. Então, quem é que odeia o seu próprio membro? Então, nós, já que somos membros do Senhor, o Senhor Ele nos protege e nos cuida. Então, é por isso que realmente receber essa nutrição, essa presença do Senhor, nós precisamos estar na igreja. Se sairmos, não tem como receber a salvação. Então, uma criança pequena, ela precisa estar dentro da casa para ser cuidada, para poder se alimentar. Se ela fugir de casa, como é que ela pode receber o cuidado, a proteção, a segurança, a alimentação? Então, as ovelhas também, quando estão no rebanho, se elas saem desse rebanho, uma ovelha sai desse rebanho, ela não consegue receber a proteção do pastor. Quando está lá naquele meio, então o pastor de ovelha, ele cuida das ovelhas, pode conduzir, pode realmente cuidá-las. Então, dentro da igreja também, quando tem algum problema, então realmente não é de qualquer maneira uma pessoa falar, não é conforme o meu coração, então eu vou sair da igreja. Não podem ser assim. Vocês estão na igreja por causa daquela pessoa. Então, nós, mesmo sendo todos inseguros, instáveis, o Senhor, Ele está conosco. Então, realmente não nos abandonando, realmente nos protegendo. Então, assim o Senhor, Ele nos alimenta. E então, para recebermos a nutrição do Senhor, nós precisamos estar colados à igreja. Então, nós, quando estamos individuais, separados, nós somos instáveis. Mas realmente, cada momento, os instáveis, quando eles são unidos, eles podem se aperfeiçoar. Então, nós que somos tão realmente fracos, que falta tanto, nós podemos chegar à perfeição. Então, algo seria instável, imperfeito. Realmente, nesse corpo também, realmente, nada realmente é inútil, né? Tudo é importante. Como o dedo é tão importante? Então, mas se esse dedo ele cai, aonde que vamos usá-lo? Então, o olho, já que está aqui, nós podemos só enxergar. Mas se o olho cair, o que vamos fazer? Então, se fosse um vidro, é só quebrar e colocar outro vidro, não é? Mas o que vamos fazer? Você vai comer o olho como se fosse balinha? Realmente não tem como usar como em lugar nenhum. Então, individual é algo tão instável e imperfeito. Eu posso ser totalmente imperfeito, mas quando eu estou dentro da igreja, eu posso ser utilizado de forma graciosa. Vocês precisam saber disso. Então, o Senhor nos utiliza. Então, é por isso que não podem odiar um para o outro. Então, realmente, quão é precioso a sua relação com Deus. Então, por isso, que agora, realmente, até que chegamos à plenitude de Cristo. Então, até chegarmos à plenitude de Cristo. Então, se olharmos o versículo 14, para que não mais sejamos meninos, inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Então, realmente, crianças pequenas que são inconstantes, as pessoas, elas querem largar, porque realmente não pode ser levado à doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tende à maquinação do erro. Então, realmente, a fé nesse meio, quando vai crescendo cada momento mais, uma pessoa que se tornou madura, que cresceu, então ele não é levado pela doutrina, realmente pela fraudulência dos homens. E pela astúcia tendente à maquinação do erro. Então ele não fica de um lado para o outro, de um lado para o outro. Então a criança pequena, quando vem uma pessoa estranha e fala, criança, eu vou te dar um sorvete, então ele vai atrás, não é? Vou te dar algo gostoso, vem comigo. Dá uma balinha e leva a criança. Ela fala, ah tio, legal, me dá mais, me dá mais. Ele nem sabe que é sequestrador. Mas quando cresce mais. Quando ele fala, criança, vem cá, eu vou te dar algo. Ele falou, nossa, aquele senhor é estranho. Ele falou, não, não vou não. Então, a criança já sabe. Então ele sabe que tem um sequestrador. Então, ele fala, nossa, aquela pessoa é uma pessoa estranha. Vou ligar para a polícia. Então no nosso tempo, quando a vida de fé ela cresce num nível, realmente nós, agora, realmente não seremos levados à doutrina, à fraudulência dos homens. Realmente, como o diabo ele engana tanto os cristãos. Se olharmos em 2 Timóteo capítulo 3. Então o maligno ele engana e ele leva à enganação. Então vós realmente precisam aprender, chegar à verdade. Então por que o falso, o enganador, ele engana as pessoas e leva para o engano? Por causa que vive neste mundo. Então neste mundo, todas essas coisas, os bens, quando você é enganado pelos bens, realmente você pode receber um prejuízo, né, carnalmente. Mas se você receber prejuízo espiritualmente, não é algo que você pode mudar. Você consegue recuperar.
Então é por isso que o Paulo, ele disse para a igreja, para Timóteo, dizendo, realmente, para que você não seja enganado, você precisa aprender profundamente. Então, profundamente, você precisa ter essa raiz espiritual, presa na palavra. Então, se essa raiz não for profunda e bater a tempestade, a árvore é levada junto. Então é preciso aprender e ter certeza. De forma profunda precisa estar enraizado. Então mesmo que bata a tempestade, o vento realmente ela consegue se manter no solo. Porque a raiz está profunda. Então se olharmos no mar também. Aquelas rochas no meio da depressão no mar. Como é que ele consegue se manter naquele penhasco, aquela rocha tão grande? Por causa que ela é bem resistente. Qual seja a dificuldade, tribulação, perseguição, ele consegue se manter ali naquele lugar. Por causa através da fé. Porque ele está resistente diante da palavra. Então a onda bate, o vento bate. Então, mas você é levado para um lado para o outro. Não pode ser assim. Então é por isso que a vida de fé, quando cresce, realmente todo esse desejo carnal, de enganação, realmente vocês sabem como o diabo ele é tão maligno. Então, realmente se falarmos desde o início que um caloteiro é caloteiro, como é que quem iria crer nele, não é? Realmente ele fala palavras boas, fala, nossa, você está com dificuldade, vem, investe nesse programa, você vai ganhar muito dinheiro. Então, no início, se você empresta o dinheiro para ele, ele vai te dar muito retorno, não é? Então você fala, nossa, eu coloquei o dinheiro, eu realmente, pra que eu vou colocar na poupança? Eu vou pegar todo esse dinheiro e dar pra ele, porque ele tá me dando mais. Eu vou lá e investe mais, falo, nossa, ele me deu bastante. Então depois, na próxima vez, faz o quê? Dá um monte de dinheiro para investir. E depois o que acontece? Como o vento desaparece. Então é necessário saber sobre o estelionato, sobre esses caloteiros, quais são as estratégias deles. Então vocês não sabem como é tão realmente astuta essa enganação dele. Então o diabo, quando ele aparece como o anjo da luz diante do Senhor. Diante das pessoas, não é mesmo? É por isso que as pessoas são enganadas. Então sendo levada por todo o vento de doutrina. Tem esse todo o vento de doutrina. É por isso que em Hebreus capítulo 3, versículo 9, realmente diz para nós não sermos levados por outras doutrinações. Então tem diversas outras doutrinações. Então, diversas outras doutrinas, as pessoas são levadas por isso. Então, coisas esquisitas, ao ouvirem isso, elas são levadas, eles falam, isso parece que está certo, ou isso parece que está errado. Não é isso. Então, algumas pessoas falam que realmente é muito bom com, por exemplo, a ideologia do comunismo e fica preso lá, não consegue mudar a cabeça. Quando uma doutrinação errada, ela fica na mente dessa pessoa, é muito difícil ela voltar. Tá dentro da nossa igreja também. No passado tinham pessoas assim. Tinham muitas pessoas assim. Então o diabo, vocês acham que só por ter recebido a salvação o diabo vai deixá-los? Então quando ele tiver alguma chance. Então é por isso que se você não for estabelecido de forma pura diante do Senhor Deus, outra doutrinação, realmente nós não conseguimos saber o que é certo e o que é errado, nós somos levados, porque parece que tudo isso está certo, não sabe diferenciar. Então se olharmos em 2 Coríntios capítulo 2, então nós, como de muitas pessoas, como capítulo 2, versículo 17, então realmente nós não estamos diante da palavra do Senhor Deus sozinhos. Realmente muitas pessoas, elas compreendem de forma errada. Eles bagunçam o entendimento diante do Senhor Deus. Mas nós, as coisas que recebemos diante do Senhor Deus, com mansidão precisamos obedecer. Então a palavra que nós aprendemos dentro da igreja, como vocês sabem que são tão exatas, se tiver algo errado, mostrem para nós. Então 2 Coríntios capítulo 11, vamos ler. 2 Coríntios capítulo 11. Versículo 4. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4. Versículo 4, vamos ler. Porque se alguém vem e vos prega outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, o outro evangelho que não abraçastes, de boa mente o suportais. Então, os irmãos de Corinto,
Então, se alguém vem e vos prega outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, de boa mente o suportastes. Mas se já recebeu o evangelho, por que receberam outra coisa? Então, outro evangelho que nós não temos pregado. O que é esse outro evangelho? É o falso evangelho. É o falso. Falso Jesus. Jesus é Jesus, mas outro Jesus é o quê? Será que o diabo deixa de forma livre? Ele fala, crê em Jesus, pode ir para o céu. Ele deixa assim? Ele deixa crer de forma fácil? Então ele fala, construa a igreja realmente bem grande, bem bonita. Durante 48 anos, realmente dentro daquele templo, as pessoas que estavam servindo o Senhor, eles mataram Jesus Cristo. Eles construíram de forma tão maravilhosa. Eles falaram, vamos fortalecer esse serviço de o zelo diante do Senhor Deus, mas não recebeis a salvação, entenderam? Podem construir a igreja, desde o momento que vocês entram na igreja, vocês já são um povo escolhido por Deus. Não precisa se preocupar quando você nasceu de novo. Então agora todos vocês já estão prontos para ir para o céu. Então realmente outros que pregam outro Jesus, que prega outro Jesus, Jesus falso. Crer eles creem, mas não conseguem receber a salvação porque Cristo é falso. E recebem outro espírito. Então realmente acha que espírito, acha que é o poder do Espírito Santo, mas é o demônio. Eu já encontrei várias pessoas assim. Eles dão o dom de língua, eles fazem várias profecias, eles mostram grandes sinais, mas é endemoniado. Então faz para receber outro espírito, para receber outro evangelho. Então o evangelho é evangelho, mas outro evangelho. Então realmente as pessoas falam, a gente sabe muito fácil, mas se olharmos, no versículo 13 ele aparece, pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçam-se em apóstolos de Cristo. Então são aqueles que enganam. Eles se dizem apóstolos de Cristo. Então se olharmos no versículo 14, aparece, e não é de se admirar, porquanto o próprio anjo se disfarça em anjo de luz. Então realmente não é de se admirar. Não é muito, pois, que também os seus ministros se disfarcem em ministros de justiça, ao fim os quais será conforme as suas obras. O diabo, ele tem os servos. O Senhor Deus também tem os servos, mas eles se fingem como realmente ministros da justiça. Então tem o diabo que ensina você a pecar, mas também tem o diabo que ensina você a fazer coisas boas. Tem o diabo que fala para você não crer, mas também tem o diabo que fala para crer no outro evangelho, no outro Jesus, para você ir ao inferno. Então ele leva você ao inferno se você crê de forma errada. Então quantas pessoas erradas existem assim pelo mundo? Vocês sabiam? Então é por isso que realmente não é porque parece, quando você é levado dessa maneira, você pode ser levado por qualquer outro demônio, espírito por aí. Em Gálatas capítulo 1, versículo 6, realmente os outros que pregam outro evangelho, que pregam outra coisa, eles vão todos ser amaldiçoados. Então eles realmente corrompem esse evangelho do Senhor. Então realmente existem vários falsos profetas neste mundo. Mas realmente não devem crer realmente nesse espírito. Precisam saber se eles pertencem ao Senhor. Então desde o templo dos apóstolos também tiveram pessoas assim. Mas realmente nós não sabemos quanto nesse tempo temos tantas pessoas falsas, tanto evangelho falso. Se olharmos em Mateus capítulo 24, versículo 24. Porque aonde surgir falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios, de modo que se possível fora enganariam até os escolhidos. Então quantas vezes aparecem tanto assim na Bíblia? Então, se olharmos no Antigo Testamento, os profetas também, eles se mostravam realmente com grande poder do que o profeta do Senhor Deus. Então, Miqueias, o profeta do Senhor Deus, o falso profeta, ele eram 400 pessoas. E os reis, eles ouviam as palavras desses muito grupo, né, de 400 pessoas. Não ouve a palavra de uma pessoa. Realmente, quantos falsos existem hoje em dia? Realmente, se tem um servo determinado pelo Senhor Deus, são milhares de falsos. Vai se tornar assim. Então por isso, em Efésios capítulo 5, versículo 6, ninguém vos engane com palavras vãs.
Então ninguém vos engane com palavras vãs. 1 João capítulo 3, versículo 7. Ninguém vos engane. Então tem pessoas que enganam, pessoas que levam ao engano. Tem muitos assim. Então para realmente não deixar crescer diante da palavra do Senhor Deus, então assim pode ser persuadido por eles. Então, mas quando sua vida de fé ela cresce, então essa pessoa realmente ela não é levada. Ela consegue se manter contra o vento de doutrina, contra a fraudulência dos enganos. Então realmente pode estar firme na palavra. Então vocês precisam aprender de forma realmente forte, confiantes, para aprender tudo. Não devem aprender, depois ir para outro lugar e falar de qualquer maneira, de forma estranha, entenderam? Então porque tem isso, porque tem pessoas que vêm e perguntam depois essas coisas. Então realmente agora não fiquem perdidos nessas coisas. Realmente se tem coisas erradas, você precisa vir perguntar. Não pode realmente acreditar de forma... de jeito que você quer. Se você não sabe a Bíblia, você é enganado facilmente. Então vamos pregar só até aqui. Vou orar. Senhor Deus, Pai santo e misericordioso. Então, Senhor, nesse último tempo nos salvou e nos determinou, nos diferenciou deste mundo por causa do seu trabalho, através do seu ensino, do seu cuidado, da sua nutrição do Espírito Santo, e assim nós podemos crescer, Senhor. Senhor, todos os dias nós aprendemos sobre o Senhor, nós estamos nos parecendo, e através da justiça e graça do Senhor nós desejamos viver de forma correta. Então, realmente, Senhor, não falta muito para nós, estamos diante de Cristo, sem nenhuma vergonha ser estabelecidos, que o Senhor possa nos conduzir de tal maneira. Senhor, que nenhuma pessoa dentre nós possa ser perdida dentro desse rebanho santo, Senhor. Que nós todos possamos ser sustentados através da sua palavra. E agora, essa grande conferência que nós vamos ter nesse mês, que o Senhor Deus possa permitir, para que possa se tornar um grande trabalho diante do Senhor Deus, chance para que os espíritos perdidos possam receber a salvação e que nós possamos participar desse trabalho, Senhor. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.